bem-vindos a mais um Bate-Papo com Quem Entende, um programa do canal Educação Financeira, sempre conversando com um especialista em algum assunto, algum tema de interesse da população sobre educação financeira. Nossa convidada de hoje, Elvira Cruvinel, trabalha no Banco Central no Departamento de Educação Financeira, e o bate-papo de hoje vai ser sobre as ações de educação financeira no Brasil e no mundo, e especialmente uma avaliação sobre a primeira Semana Nacional de Educação Financeira que aconteceu aqui no Brasil, de 5 a 9 de maio, recentemente, e pelas informações que nós temos, foram muitas ações, um sucesso absoluto que superou, inclusive, todas as expectativas. Bem-vinda, Elvira. Obrigada, Álvaro. Muito prazer ter você no nosso bate-papo de hoje. A ideia é justamente essa, apresentar para a população brasileira o que está sendo feito em termos de educação financeira, tanto em termos de Banco Central quanto outras instituições parceiras. E eu queria começar primeiro para situar nossos ouvintes, nossos telespectadores, o que é a educação financeira, o que tem acontecido no mundo em termos de educação financeira. A gente começa com um pouco esse cenário no mundo todo, vamos fechando um pouquinho para o cenário no Brasil, falar sobre a ENEF, sobre o CONEF, e depois, no próximo bloco, a gente falar mais especificamente sobre a primeira Semana Nacional de Educação Financeira. A palavra é sua. Sim. A educação financeira é uma preocupação, eu diria, hoje do mundo todo. E não foi sempre assim, nos últimos 10, 15 anos esse movimento está mais forte, a ponto de a OCDE ter criado a Rede Internacional de Educação Financeira em 2008, um grupo de países que está pensando a educação financeira. Então, dá as diretrizes principais para os países poderem atuar, e o Brasil é membro dessa rede internacional desde a sua Constituição. E a OCDE, ela congrega mais de uma centena de países, e eu acho que boa parte desses países estão envolvidos também nesse projeto de educação financeira, né? Sim, são muitos os países que hoje têm uma estratégia nacional, um programa nacional de levar a educação financeira para toda a população. O entendimento é que a educação financeira é um elemento muito importante no processo educacional, que o relacionamento com o dinheiro, ele faz saber melhor se relacionar com o dinheiro, faz diferença para a qualidade de vida da pessoa e para a sua cidadania como um todo. E aí quando você comenta, por isso que esse programa se chama Bate-Papo com Quem Entende. A ideia não é uma visão estreita, uma visão específica de como lidar com o dinheiro, é como fazer o dinheiro melhorar a nossa vida em termos de qualidade de vida, uma coisa importante que a Elvira comentou. No Brasil, o senhor comentou que desde 2008 o Brasil está mais próximo da OCDE nessa ação mundial, global, né, de levar a educação financeira. O que aconteceu nesse pequeno histórico de 2008 a 2010, a construção da ENEF? Como foi esse processo no Brasil? A construção da ENEF acontece nesse momento também, um pouco antes, os grupos já começam a se constituir aqui no país. O COREMEC forma um grupo de trabalho para pensar não se chamava estratégia nacional, mas para pensar uma política nacional para a educação financeira. Uma política de Estado, não de governo, né? Uma política de Estado, sim, uma política de Estado. O que acontece, então, que em 2010, por meio de um decreto presidencial, é estabelecida a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Como que ela funciona? Foi criado o Comitê Nacional de Educação Financeira, constituído por 12 instituições. 12 instituições. São 8 instituições do governo e 4 da iniciativa privada. Dessas 8 do governo, 4 são os reguladores, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, que foi o grupo que começou a pensar esse tema no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Também o Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência e Ministério da Educação, que é um elemento importantíssimo constituir essa estratégia. Muitos países nos congratulam por essa felicidade de ter o Ministério da Educação no seio da estratégia nacional. E assim esse CONEF delibera sobre as estratégias, sobre os caminhos que essa estratégia deve seguir, e as próprias instituições e também uma OCIP que foi criada são os braços executores da estratégia no país. Bacana. Então veja só a abrangência, acho que talvez por isso essa estratégia, essas ações do Brasil estão sendo tão bem reconhecidas, né? Vejam a abrangência que tem a composição desse grupo. Desde o MEC, teoricamente a instituição governamental que melhor entende de crianças, inclusive a Previc, que trata dos aposentados ou dos pré-aposentados. E aí o Banco Central, regulando o sistema financeiro, a CVM, a questão dos investimentos. Então é uma coisa bastante ampla nesse sentido, né? Só para esclarecer, eu vi essa questão que eu dei um pitaco para você, me ajuda a colocar essa diferença entre programa de governo ou programa de Estado, né? Que a felicidade nossa, como eu digo, sociedade brasileira, de essa estratégia, desse programa ser um programa de Estado.
Isso é muito importante, porque sendo um programa de Estado, ele vai depender do governo de plantão, do momento. Exatamente, do momento. E os órgãos, as 12 instituições que trabalham no CONEF, que estão no CONEF, levam isso com muita seriedade. E cada dia mais o envolvimento torna-se maior. Cada uma dessas instituições, dessas 12 instituições, elas também desenvolvem seus programas setoriais, como é o caso do Banco Central. Nós trabalhamos na estratégia, mas trabalhamos também no nosso programa setorial. Cada um com um objetivo mais específico, com um público mais específico, trabalhando em prol da educação financeira. Mas a ideia é que isso tudo faça parte de um todo. Que juntos a gente possa levar mais informação, orientação e informação para todos os brasileiros. E isso se faz por meio de parcerias. Essas 12 instituições sozinhas não vão fazer, mas fazendo parcerias, motivando outras instituições a aderirem também a essa estratégia. Bacana. Uma coisa muito positiva que a gente vê quando as instituições, quando as pessoas vestem a camisa. E aqui no Banco Central, a gente vê que você, Elvira Cruvinel Ferreira, você é chefe da unidade do Departamento de Educação Financeira. Então, o Banco Central ele entrou de verdade, não foi pro forma, não. Criou-se um departamento para tratar exclusivamente de educação financeira, é isso? Mais do que isso, criou-se em 2012 um diretor responsável pela área de relacionamento institucional e cidadania. Hoje o Banco Central tem um diretor responsável pelas questões relacionadas ao cidadão. E no escopo dessa diretoria, dessa área, foi criado o Departamento de Educação Financeira. Nosso objetivo qual é? Promover a educação financeira e o acesso à inclusão financeira com qualidade, a adequada inclusão financeira para os brasileiros. Nós entendemos que esse processo de inclusão financeira que o país assiste, que ele tem que ser cuidado para ele ser benéfico para a sociedade. A gente quer que as pessoas cada dia mais estejam no sistema financeiro com qualidade, ou seja, que elas tenham benefícios com isso, que a inserção no sistema leve benefícios para a sua família, para a sua comunidade e assim para a economia como um todo. Isso é bacana demais. Nosso bate-papo com quem entende hoje, com Elvira Cruvinel. Aqui estamos falando do Banco Central, sobre o papel do Banco Central. E essa notícia é muito positiva. Não é apenas uma participação pro forma. Você vê que foi criado um departamento, nós temos um diretor hoje no Banco Central, um órgão de regulação do sistema financeiro, que se preocupa além de apenas fazer a regulação. A gente volta no próximo bloco conversando com Elvira Cruvinel, vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação do Banco Central nessa questão de educação financeira e sobre a primeira Semana Nacional de Educação Financeira. A gente volta já. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao bate-papo com quem entende hoje. Hoje a nossa convidada especial é Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. E é sobre isso que a gente vai iniciar esse próximo bloco, Elvira. Fala um pouquinho sobre a criação desse departamento, a atuação do seu departamento e como o Banco Central está enxergando esse papel de não ser apenas um regulador, não apenas ser um fiscalizador do sistema financeiro, mas também está atuando na educação, na formação, na difusão da informação para a população de maneira geral. O Banco Central entende que a educação financeira, a proteção ao consumidor e a inclusão financeira da população, elas são elementos não só da cidadania, mas são elementos da eficiência do sistema financeiro e, portanto, da estabilidade econômica do país. Por isso, essa nova área, esse novo departamento, ele contribui com a missão maior do Banco Central, que é a estabilidade econômica e a solidez do sistema financeiro nacional. Solidez e eficiência. O sistema financeiro ele existe para um propósito, que é a intermediação financeira, para chegar a todos. Então, é esse o papel, porque cada dia mais o processo de inclusão financeira se acirra. As pessoas têm acesso aos produtos e serviços financeiros. Qual é o grande pilar disso? Além da regulação, é a educação financeira, saber lidar com esses produtos, saber definir qual é o melhor produto para a minha vida, para o meu negócio, para a minha família.
Então isso é muito importante, por isso que o Banco Central está muito atento. As pessoas estão consumindo mais serviços financeiros também. Então é nossa obrigação, nossa responsabilidade estar atento para esse processo. E como fazer isso? Estruturando um departamento, você consegue mais força para poder atuar. Então nós atuamos tanto no nosso programa setorial, que é o Programa Cidadania Financeira, como na Estratégia Nacional de Educação Financeira. Somos permanentemente a Secretaria Executiva do Comitê Nacional e atuamos fortemente nas ações da estratégia. Bacana. Então agora vamos focar um pouquinho mais nessas ações mais específicas. Eu queria pelo menos abordasse duas delas que eu acho que são muito relevantes. Aqueles congressos de inclusão financeira que o Banco Central já vem fazendo há alguns anos, e esse ano que tivemos agora no mês de maio, a primeira Semana Nacional de Educação Financeira que aconteceu no Brasil, pelo que se sabe, com uma abrangência bastante relevante, com muitos eventos, com muitos acontecimentos. E eu queria que você falasse um pouquinho desses dois eventos, o que isso trouxe ou trará de benefícios para o Brasil e o que você tem de visão de futuro em relação a isso? Sim, o Banco Central começou no início dos anos 2000 a trabalhar eventos de divulgação do microcrédito, que era um tema aparentemente novo no país e que precisava de divulgação. Então começamos com seminários de microcrédito, passamos para microfinanças, que é um conceito mais amplo. A ideia era democratizar o crédito. A gente tem que lembrar que nos últimos 10 anos o crédito, em relação ao PIB, ele aumentou, ele duplicou. Aumentou muito, né? Aumentou muito, né? Então a gente trabalhou esse tema de microcrédito, microfinanças, e a partir de 2009 a gente entendeu que era hora já de atacar as questões, definir os pontos fortes e as fragilidades de todo esse processo de inclusão financeira. E assim foi. Hoje a gente tem o Fórum de Inclusão Financeira, nós vamos já para a sexta edição desse fórum. Sexta edição Sempre acontece em Brasília esse fórum ou não? Não. A gente busca contemplar diversas capitais. Esse ano o Fórum de Inclusão Financeira será em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Já aconteceu em outras regiões também? Sim, no Nordeste, agora no Sul. No Sul, no Sudeste, em todas as regiões. Bacana, muito legal. Então, junto com essas ações de expansão do crédito necessárias para o país, vieram juntas ações de educação, de formação para o crédito responsável. Aí chegamos em 2014 com a primeira Semana Nacional de Educação Financeira. A Semana Nacional de Educação Financeira foi uma iniciativa do CONEF, Comitê Nacional da Estratégia, com a ideia de que vamos divulgar a importância, a relevância do tema educação financeira para a população. Então, uma semana em que nós concentramos esforços no sentido de vamos fazer muitos eventos, atividades, cursos, para chamar a atenção sobre o tema, para que toda a sociedade pudesse debater e entender a importância da educação financeira. Muito se fala, mas nem todos sabem. Então a gente quer tornar esse assunto um assunto mais do dia a dia das pessoas. E a gente entendeu que esse esforço de uma semana, condensando, concentrando muitos eventos, seria um caminho muito interessante e, conforme se mostrou, foi muito, muito relevante. Nós que somos profissionais da área, a gente acompanha as ações, tanto as externas quanto aquelas que acontecem dentro dos gabinetes dos órgãos, que tem uma relevância muito grande. E a gente percebe que a grande diferença, eu acho que foi nessa semana, ela deu visibilidade a muitas ações que já se faziam, tanto na iniciativa privada quanto no governo, mas que às vezes não eram visíveis à população, né? Tornar visível é muito importante, porque as pessoas têm que saber aonde acessar a informação. Se eu tenho alguma dificuldade, eu posso nem saber que eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento com o dinheiro, mas passar a pensar no tema, o tema colocado para a população, faz você refletir sobre isso. Poxa, o que eles estão falando pode ser que eu não pensei sobre isso. Será que eu não estou sabendo lidar com o meu dinheiro? Eu estou muito preocupado em ganhar o dinheiro. Mas como é que eu estou gastando esse dinheiro? Aonde está indo o meu dinheiro? Será que tem algum mecanismo, e um mecanismo simples, que não me onere muito, de cuidar disso? E isso é bacana, né? Às vezes são coisas simples, que basta você provocar a reflexão nas pessoas e esses momentos propiciam isso. Às vezes, puxa, eu não estou me dando conta que eu não estou, por exemplo, fazendo pesquisa de preços, que eu não estou comparando tarifas. Esse tipo de coisa faz diferença, né? Negociando um desconto, por exemplo, Negociando um desconto, né? Buscando as melhores taxas, algo nesse sentido. Exatamente. É muito importante as pessoas terem essa consciência da importância de saber lidar bem com o seu dinheiro, de anotar suas despesas, de controlar, obviamente, o básico, não gastar mais do que recebe, mas ter esse controle. Isso a gente percebe que faz uma mudança, uma modificação muito grande na vida das pessoas. No momento em que o crédito tornou-se
abrangente, acessível para as pessoas, isso é importante. Chamar atenção, por exemplo, para a questão da poupança. As pessoas poupam o quanto gostariam, e se não poupam, por que não poupam? Né? É uma questão muito importante, porque a poupança é uma segurança para as famílias. E isso é importante para não desestabilizar todo o planejamento que é feito pela família. Um imprevisto, uma doença, um incidente, pode atrapalhar. Uma oportunidade, inclusive. Ou uma oportunidade que você pode aproveitar. Se você não tiver uma reserva, não acontece. Então, chamar atenção sobre esse assunto foi o objetivo da semana. E para isso, as instituições do CONEF fizeram ações próprias e convidaram seus parceiros para colocar as suas ações e eventos na agenda oficial do evento. Então, para tanto, no conjunto, foram mais de 180 ações das instituições do CONEF. Mais de 180 ações? Sim. Isso distribuídas no país como um todo. No país como um todo. Então, foram 180 ações das 12 instituições e de seus convidados, né? Porque para estar na agenda oficial tem que ter alguns requisitos. Tem algumas diretrizes da Estratégia Nacional, como, por exemplo, a gratuidade das ações para o beneficiário final. Então, para constar da agenda oficial, você tem que estar alinhado com todas as diretrizes da Estratégia Nacional. Isso é um pré-requisito. Mas outros eventos também aconteceram, que não na agenda oficial. Isso torna mais popular o assunto e faz com que as pessoas, aos poucos, tenham isso no seu dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Nas escolas, nas famílias, nos ambientes de trabalho, que as pessoas discutam, tenham realmente mais facilidade de lidar com essa questão. Veja que a primeira Semana Nacional de Educação Financeira no Brasil, ela já nasceu grande. Ela já nasceu com uma agenda oficial e com eventos paralelos. A gente volta no próximo bloco com Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira aqui do Banco Central, para a gente falar mais especificamente de algumas dessas ações sobre a primeira Semana Nacional de Educação Financeira e sobre outras ações do Banco Central, do CONEF, levando sempre a educação financeira para você, telespectador do nosso canal Educação Financeira. O céu do Brasil está cheio de novidades. Nos últimos anos, os brasileiros mudaram o seu jeito de viajar e hoje estão voando cada vez mais. Por isso, o governo federal trabalha para que essa experiência fique ainda melhor. São mais de 10 bilhões de reais em investimentos para oferecer aeroportos modernos e eficientes. Diversas obras de mobilidade urbana que facilitam o acesso aos principais terminais também estão sendo realizadas, como a Aeromóvel em Porto Alegre. E para você voar com tranquilidade, acesse aerofacil.gov.br. Lá você encontra dicas e orientações, além de aplicativos gratuitos para todos os passageiros, até os de primeira viagem. Viu só? O brasileiro ganhou asas e o Brasil voa junto. Governo Federal. De volta ao bate-papo com quem entende, nossa convidada de hoje, Elvira Cruvinel, chefe de departamento do Banco Central que cuida de educação financeira. O assunto de hoje não poderia ser diferente com a primeira Semana Nacional de Educação Financeira que aconteceu de 4 a 9 de maio. A Elvira já nos falou que em grandes números aconteceram mais de 180 ações no Brasil inteiro, envolvendo os parceiros oficiais do Banco Central no CONEF e também alguns outros parceiros que se adaptaram, que aceitaram a se adaptar às regras, né? Essas regras, entre outras coisas, é que chegar à população, ao beneficiário final, alguma ação sem custo. Também já descobrimos que já nasceu com eventos paralelos, ou seja, já com aquela cara de evento grande, assim como acontece nas grandes feiras literárias no mundo todo, que tem agenda oficial e tem uma agenda paralela, também aconteceu assim na Semana Nacional de Educação Financeira. Fala um pouquinho, Elvira, alguns destaques que você acha que merece falar, principais ações, aquelas que você acha que foram mais bacanas, ou teve mais repercussão, ou que vão ser mais duradouras. O que você tem a falar sobre a semana para nós? Foram muitas ações interessantes, né, de todas as instituições do CONEF. No caso do Banco Central, nós realizamos aproximadamente 50 ações e muitas em parceria com os parceiros. Das 180, pelo menos umas 50 foram do Banco Central. Foram do Banco Central. Foi bem ativo nessa... Sim, porque o Banco Central tem a característica de estar presente em 10 cidades. Perfeito. Então, o que nos facilita não é exatamente todos os órgãos reguladores que estão... Que tem essa capilaridade. Essa capilaridade, que a gente acha pouco, no sentido de a dificuldade de levar para todo o país, né? Mas a gente buscou... fazer algumas ações em cada
cidade onde o Banco Central está presente, e aí isso a gente contou muito com nossos parceiros. Eu destacaria como um evento interessante, a gente recebeu 400 crianças do GDF aqui no prédio do Banco Central em Brasília para assistir um teatro sobre finanças. 400 crianças de escolas públicas do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Bacana. Isso foi muito rico, eles puderam aprender um pouco, puderam interagir, puderam conhecer o Banco Central, que para eles é muita criança. Então, para isso a gente teve o apoio de parceiros do GDF e isso traz uma riqueza muito grande para a nossa semana, né? Eu destacaria também os eventos em parceria, houve um talk show no Sebrae, um evento Sebrae Banco Central, que a gente discutiu com microempreendedores, que é um público muito interessante para a questão de inclusão financeira, né? Como que eles lidam com as finanças, como que que instrumentos os auxiliam, qual a importância da educação financeira para o pequeno negócio, para o microempreendedor individual, por exemplo. É que o Sebrae faz muito bem esse papel de auxiliar o pequeno empreendedor a separar, inclusive, as finanças pessoais das empresariais, que às vezes é problema até de confusão nesse sentido, né? Sim, e as pessoas têm que saber lidar com as finanças pessoais. Isso é importantíssimo, é uma base importante para que ela saiba lidar com o seu negócio. Então, alguns eventos como interessantes. Outros parceiros eu destacaria, por exemplo, o evento, o primeiro seminário sobre educação financeira para consumidores, feito coordenado pelo Ministério da Justiça, que é integrante do CONEF. Então, foi discutido sobre a perspectiva do consumidor, né? Inclusive lançaram o Programa Nacional de Educação Financeira para Consumidores naquele seminário. Isso acho que pode ser uma boa pauta para um outro bate-papo com quem entende. Exatamente. É uma pauta muito importante, né? Porque tudo que a gente fala de educação financeira tem a ver com consumo. Sem dúvida. Né? Saber lidar melhor com o dinheiro quer dizer que você tem que saber gastar, saber consumir. Eu preciso do produto? Eu posso comprar? Precisa ser agora. Está com preço justo, as condições, a garantia, uma série de fatores que fazem diferença, né? E fazem diferença e isso ficou muito evidenciado, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, participamos de um evento com a Rio Previdência, um evento bem bacana, com diversos órgãos reguladores, Então, foi assim, uma diversificação ampla. Uma diversificação, eventos para terceiridade, sobre seguro. Aqui no Banco Central a gente teve uma palestra sobre Tesouro Direto, inclusive, que foi transmitido pelo canal de Educação Financeira, que naquela data fez o seu lançamento, né? Um evento que teve muita repercussão, não só no canal, mas também internamente aqui no Banco Central, porque o Tesouro Direto é um tema de muito interesse e de grande desconhecimento, né? Para uma parte das pessoas é um tema ainda novo. Até pegando o gancho da Elvira, é um dos papéis importantes que a gente entende que nosso canal, o canal Educação Financeira, tem que fazer é justamente isso. Entidades como o Banco Central têm uma capilaridade de 10 pontos que parece grande por algum aspecto, mas não é tão abrangente quanto um canal de televisão, quanto as rádios, as televisões, os jornais, que auxiliam essas entidades justamente a fazer isso, a propalar, a divulgar ainda mais as ações que acontecem, chegando justamente isso, chegando de graça às pessoas com informação na fonte, né, com informação confiável e com linguagem acessível, para que as pessoas possam usar os instrumentos disponíveis, as iniciativas, a legislação, a favor da sua própria qualidade de vida, né? E esse é um papel importante que aqui no Banco Central, no âmbito da nossa competência, que a gente tem a cumprir, que é levar essa informação de como melhorar o relacionamento do cidadão, do cliente bancário com a sua instituição. Porque existe muita regulamentação, muitas regras que por vezes o cidadão desconhece e que pode ser usado em seu benefício na hora de comprar um produto financeiro, adquirir um serviço ou produto financeiro junto à instituição. Então, isso é um papel importante que o Banco Central está envidando muitos esforços, por isso lançou o programa Cidadania Financeira, que além de aprofundar o nosso material, a nossa atuação em finanças pessoais, tem esse propósito também de aprofundar, de dar visibilidade para as questões de relacionamento do cidadão com o sistema financeiro. O programa se chama Cidadania Financeira. Sim, Cidadania Financeira é o guarda-chuva das nossas ações de educação, proteção e inclusão financeira. E esse foco no relacionamento visa levar informações importantes, por exemplo, o custo efetivo total. É um excelente instrumento que as pessoas por vezes desconhecem. Então, o papel é um instrumento que ela pode
comparar efetivamente as condições que um banco ou outro oferece para ela. Às vezes cada banco oferece de uma maneira diferenciada e fica difícil comparar. E esse do 7, o custo efetivo total, ajuda as pessoas a tomar a decisão correta, mais ou menos nessa linha. Nessa linha. Esse é um exemplo dos assuntos que a gente quer abordar nesse programa. Por exemplo, a importância das ouvidorias. Aonde eu reclamo se eu tenho um problema com a instituição financeira? Eu vou na instituição, eu vou no PROCON, eu vou no Banco Central. Será que tem um canal intermediário, o saque, a ouvidoria? Qual deve ser o caminho para eu conseguir um resultado mais rápido, que não me onere tanto? Porque, por vezes, você tem um problema com um banco, com uma cooperativa, com uma instituição, e deixa para lá porque você acha que é muito difícil resolver, dá muito trabalho. Então, o objetivo maior do programa Cidadania Financeira é promover o acesso adequado aos serviços financeiros, por meio da educação, por meio da orientação, da informação. Então, isso casa bastante com o propósito do canal Educação Financeira. E eu queria saber de você, estamos chegando ao final do nosso último bloco. A primeira semana, pelo que se viu, foi um sucesso, tanto pela ótica dos organizadores, quanto pela ótica da população, da imprensa em geral. E agora? Até o final do ano, para os próximos anos, vão haver outras semanas nacionais de educação financeira, vão haver outras iniciativas do Banco Central? Eu acredito que existe, sim, a Semana Nacional de Educação Financeira no âmbito da Estratégia Nacional. É importante a gente, até esse tema está bastante disseminado, que a gente continue com esse movimento concentrado de levar a ação que o país está fazendo, né? E, Álvaro, se me permite, eu gostaria de destacar que na Semana Nacional de Educação Financeira foi também lançado, disponibilizado para a população e para as escolas particularmente, o material do ensino médio nas escolas, que é um material que já foi testado, um projeto piloto grandioso, feito em 2011, em quase 1000 escolas, que mostrou que efetivamente aquele material produz um resultado na vida dos jovens do ensino médio. Vamos colocar daqui a pouco para os nossos telespectadores o site de acesso a essas informações, que realmente é uma informação muito útil, a educação financeira chegando às escolas públicas do Brasil todo. Eu queria agradecer muito o nosso bate-papo de hoje. Conversei hoje com Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. E a Elvira, com certeza, vai ser uma figurinha constante no nosso programa aqui, pela importância do Banco Central nessas ações de educação financeira e pela facilidade com que a Elvira passa informações para nós. Agradeço muito a sua presença conosco aqui, Elvira, foi muito esclarecedora. Algum recado final para os nossos telespectadores? Nós temos a agradecer, é importante para o Banco Central poder falar sobre o seu tema de educação financeira, porque o objetivo é esse, comunicar, levar informação, orientação. Então estamos dispostos, estamos assim bem felizes com essa oportunidade e estamos à disposição para continuar contribuindo. Obrigado, Elvira. Obrigado a você que nos acompanha no canal Educação Financeira. Nosso programa Bate-Papo com Quem Entende hoje foi com Elvira Cruvinel, do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Obrigado, até o próximo.